O Ministério Público, por meio do GAEMA, cobra dos municípios que registraram alagamentos, planos e medidas para evitar tragédias. Sertãozinho, por exemplo, fez uma fiscalização nos ranchos às margens do Rio Pardo, onde a cheia tomou conta das moradias. A Defesa Civil de Sertãozinho e o Corpo de Bombeiros voltaram na região dos ranchos, onde o nível do Rio Pardo subiu quase 3 metros nos últimos dias por conta das chuvas intensas. A ação foi para verificar se as famílias deixaram os locais de risco para evitar tragédias, porque todas as casas foram invadidas pelas águas. E nós então fizemos uma navegação nas duas margens do rio, tanto do lado de Sertãozinho quanto do lado de Jardinópolis, para ver como é que estava a situação dos ranchos. Os moradores que ali foram encontrados foram orientados a respeito da abertura das comportas do sistema Furnas, né, que poderia causar ainda uma elevação ainda do nível do rio. Pela situação que a gente encontrou lá hoje, todos os ranchos já estão desocupados, tanto na margem de Sertãozinho, né, que é a margem esquerda quanto a margem direita do rio, que é em Jardinópolis, ambas estão já bem desocupados. A gente encontrou um ou outro rancheiro ali naquele momento, fazendo a retirada de alguns itens, de alguns eletrodomésticos e alguma criação. Segundo o secretário de Segurança Pública, nos últimos 15 anos, esse foi o maior nível do Rio Pardo na região. E a Defesa Civil alerta os rancheiros para não voltarem às casas enquanto as águas não baixarem. A orientação é que eles sigam aí, né, na cidade por enquanto, não voltem aos ranchos, né? Por mais que aí a gente está tendo aí alguns períodos de sol novamente, né, sem aqueles dias mais chuvosos que estavam aí há 15 dias, porque a tendência é continuar essa chuva até final de março, começo de abril. Então, para evitar, né, maiores problemas de falar, não, saiu um sol, vamos voltar e ser pego de surpresa novamente, é melhor ficar na cidade, né, até que passe esse período. Os ranchos de Serrana também foram atingidos. Os moradores tiveram de enfrentar a subida das águas para deixar as casas. Mesma situação ocorreu em Miguelópolis, onde tem o Rio Grande. O nível subiu cerca de 2 metros. Em Viradouro, a cachoeira de São Bartolomeu transbordou e invadiu os ranchos. Em Ribeirão, um clube da cidade que fica à beira do rio ficou todo alagado e precisou ser fechado sem previsão de reabertura. São casos que preocupam o GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público. Segundo a promotora, os municípios precisam criar planos de segurança para evitar mais transtornos e prevenir tragédias. E essa é a cobrança para que as administrações tomem as devidas providências. Nós estamos trabalhando diretamente com todas as defesas civis municipais e estadual também, para que seja feito esse monitoramento diário, rotineiro. Vazão de rios, vazão de mananciais, barragens principalmente, e também com os municípios para que sejam feitos mutirões de limpeza. Nesse ponto, a gente precisa contar com a população, com a sociedade, porque nós temos visto muito descartes irregulares de resíduos, de todo tipo, resíduo da construção civil, vegetação, lixo em geral, e isso causa esses alagamentos, essas inundações. Aqui em Ribeirão tem alguns pontos da cidade que preocupam a população, e um deles é neste trecho da Avenida Lusitana, no Parque Ribeirão. Os moradores vizinhos estão com medo da barragem de contenção que tem lá no fundo, dela estourar, mesmo porque também tem muito lixo acumulado, tanto nas laterais como dentro do rio. E essa situação aumenta o risco, principalmente nesta época de chuvas intensas. O medo se chegar a transbordar na barragem, que tem uns 500 metros aqui, né? E alagar isso aqui, né? Porque quando chove, isso aqui fica quase por cima, quando chove. Aí esses lixos aí, né? Colchão, entulho, o pessoal joga no rio, aí é complicado. No ano de 2000, isso aqui alagou tudo. Eu acho que quebrou a barragem, eu não sei se tinha barragem ali, mas alagou tudo isso aqui. Ficou mais ou menos 1 metro de água aqui, ó. Eu vi lá na barragem que enche muito lá e tá fazendo muito furinho. Quando enche assim, aí vai passando a água por cima assim e muito tronco tampa a passagem debaixo da barragem. Uma vez encheu aí, até pessoa desses prédios ali já gravou. Muitas vezes já gravou ali, né? Já passou por ali, tinha muita água ali enchendo ali. Tinha até rodomoinha ali em cima. Essa notícia da Lusitana nós estamos recebendo hoje, mas pediremos para os nossos engenheiros irem até o local para verificar a situação.
Mas já há um inquérito civil instaurado para essa finalidade e eu volto a repetir, o descarte irregular de resíduos em período das águas, ele vai causar enchente, alagamento, em período da seca vai causar incêndios. E é muito importante também que os motoristas tenham esse alerta. Locais de inundações, alagamentos, pontes, se for o caso, não passem, desviem, mudem o trajeto, porque de fato a situação está muito preocupante. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo Gustavo Zen, professor doutor em climatologia. Gustavo, o nível do Rio Pardo nunca subiu tanto como foi registrado aí nos últimos dias em 15 anos. Qual que é a explicação para tanta chuva intensa como a que nós estamos vendo aí? Ótima tarde. Olá, André. Boa tarde a você e a todos que nos ouvem aqui na TV Clube. É realmente preocupante essa situação que nós nos enfrentamos e assistimos no dia de ontem, especialmente na tarde, depois das 3h30 da tarde. Tanto as cheias do Rio Pardo como também o concentrado pluviométrico das chuvas desses últimos 15 dias, seja do mês de janeiro ou de fevereiro. Dentro de uma série histórica, nós, climatologistas e cientistas, fazemos uma análise e observação de no mínimo 30 anos, de no mínimo 3 décadas. E essa vazão, ela está dentro de uma normalidade da série histórica. Há registros do ano de 1982, 1983, André, de chuvas muito mais elevadas e vazões do Rio Pardo excepcionais. Então, dentro desse quadro dos últimos 40 anos, se nós enfrentamos eventos calamitosos como registrados na tarde de ontem, com a elevação dos rios e também outras calamidades na região metropolitana de Ribeirão Preto, é sim falta de gestão e falta de planejamento. A tendência para os próximos 5 dias ou 8 dias, o prognóstico climático aponta que essas chuvas tenderão a continuar. E relatando o que foi comentado agora no bloco anterior, a região de Franca deve tomar cuidado porque há a organização do sistema atmosférico de chuva forte e intensa para essa região. Também na região de Araraquara, Rincão e Américo Brasiliense, eu acabei de consultar o radar meteorológico do Instituto de Planejamento Meteorológico da Unesp de Bauru e também há essa organização atmosférica para logo essa tarde. Então, que todos os espectadores tomem cuidado e evitem as vias que podem trazer chuva e os rios às suas margens. André. É bom a gente fazer essa orientação realmente. Agora, Gustavo, quando a gente volta os olhares para esses rancheiros que já tiveram que deixar os seus ranchos por conta dessa cheia dos rios, o alerta para eles continua também valendo. É bom ficar em alerta. Isso. Na organização de tempestades ou ventos muito severos, é importante que a população rural ela fique atenta e observe os horizontes da sua paisagem próxima, que isso pode ser indicativos de que 1 hora, 2 horas depois haja uma chuva intensa e possa pegar essa população de surpresa e que eles possam então deixar as suas habitações que podem ser inseguras ou frágeis à elevação desses rios ou chuvas mais intensas. É preciso tomar cuidado para que eles encontrem locais edificados e que possam desligar os aparelhos eletrônicos, tomar muito cuidado com árvores e também postes que, na eventual queda desses equipamentos públicos, podem trazer danos ainda maiores para essa população rural. André. A promotoria cobra dos poderes públicos planos de segurança para prevenir tragédias. O que deve ser feito então nesse caso? Gestão pública, gestão de organização dos municípios para que possa haver uma harmonia do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de planejamento e da própria economia das cidades. Sobretudo na Carta Magna do Plano Diretor, que é um instrumento importantíssimo de gestão, planejamento e organização do aumento da cidade e também de zoneamento ecológico e econômico. Então, as áreas que hoje são preservação permanente, como matas ciliares, como estações ecológicas e o avanço desenfreado da urbanização,
juntamente com laudos de engenharia geológica e geotécnicas, podem antecipar um comportamento em relação aos solos, ao balanço hídrico e à gestão urbana. Dentro do que nós temos dentro do contexto como Ribeirão Preto, ontem a cidade, depois das 18 horas, ficou literalmente calamitosa. Então teve as chuvas, teve a elevação dos rios e também uma desorganização do trânsito. Então esse ponto de vista deve ser alertado para todas as prefeituras e administrações. Bem, Gustavo já falou então de todo esse caos causado ontem aqui em Ribeirão Preto por conta da forte tempestade. No próximo bloco a gente já mostra uma reportagem completa e também a previsão do tempo. Agradeço muito o Gustavo Zen, professor, doutor em climatologia. Sempre um prazer estar aqui ajudando e esclarecendo esses fatos relacionados ao nosso clima. Um grande abraço. Um abraço, André, e a todos.